O que é o mercúrio? O mercúrio é um metal, símbolo Hg, denso e o único metal líquido na temperatura ambiente. Tem o ponto de fusão, tal, 38,87 graus Celsius, é solúvel em ácido nítrico, insolúvel em água, perdão, e possui 3 estados de oxidação: mercúrio metálico, mercúrio mais 1, compostos mercurosos, e mercúrio mais 2, compostos mercúricos. Mercúrio na natureza é um metal naturalmente encontrado na crosta terrestre. Ocorre no ar, no solo, na água, e nós podemos verificar, então, essa ocorrência do mercúrio no ambiente natural. Ele está presente. Mercúrio metálico ou mercúrio elementar pode ocorrer em concentrações menores, mas pode ocorrer, a não ser que haja um local de contaminação, enfim. Mas o mercúrio elementar metálico ocorre em concentrações muito pequenas. É o mercúrio do termômetro, por exemplo. Ainda é usado o termômetro de mercúrio. Ele está sendo eliminado gradativamente, mas ainda é usado. Ainda é usado. Nós podemos discutir esses aspectos para fins de saúde pública mesmo. O mercúrio na natureza é encontrado em sais inorgânicos também, por exemplo, cloreto de mercúrio 2 aqui no caso, o primeiro, sulfeto de mercúrio 2, cloreto de mercúrio 1, nós encontramos, além dos compostos orgânicos, o metilmercúrio e o etilmercúrio, são cátions, no caso, nós podemos encontrar na natureza. O metilmercúrio é uma forma extremamente tóxica. Ele acomete mamíferos, acumulando-se preferencialmente, principalmente no sistema nervoso central. Como os mamíferos são acometidos pelo metilmercúrio? Eles consomem peixes, principalmente, crustáceos e outros alimentos provenientes do ambiente aquático, ou bebem a água, de modo que se contaminam, ou podem ser outros alimentos do solo mesmo, mas em casos mais raros. O que mais ocorre é o consumo desse tipo de alimento proveniente dos ambientes aquáticos e de água, além da absorção cutânea. É uma forma extremamente tóxica. Então, eu vou passar aqui alguns casos. Como nós verificamos, nós abordamos, o mercúrio pode estar presente em animais do ambiente aquático. E o ser humano, inclusive, ao consumir esses animais, como peixes, como crustáceos, pode ser contaminado por mercúrio, inclusive o metilmercúrio, que é uma forma extremamente tóxica. O mercúrio pode penetrar pelos pulmões também, principalmente na forma metálica, na forma zero de oxidação e através da corrente sanguínea. Pode distribuir-se no organismo, depositando-se no sistema nervoso central, nos músculos e em outros órgãos. Ele é persistente no organismo. Ele vai ficar no organismo, vai provocar efeitos deletérios que muitas vezes são irreversíveis. Não há medicamento para a cura desse tipo de contaminação. É um problema sério. Pode causar problemas em diversos órgãos, em diversos sentidos das pessoas. Então, nós temos esse cenário aqui. Ele pode depositar-se em órgãos específicos, por exemplo, no cérebro, e causar danos permanentes. Algumas formas antropogênicas de liberação do mercúrio: quebra de tubos e derramamento de mercúrio líquido dos equipamentos e aparelhos, quebra de lâmpadas contendo mercúrio, disposição final indevida de material domiciliar contendo mercúrio, manuseio e descarte indevido de resíduos industriais, garimpo, resíduos médicos, odontológicos, resíduos químicos num contexto mais geral,
resíduos militares e resíduos de mineração, contendo mercúrio. Nós já vimos vários desastres provocados por alguns desses segmentos. Desastres, inclusive, que ocasionaram contaminação do solo, por exemplo, de animais da flora e de outros por mercúrio, por metais pesados diversos. Já sabemos de casos, já verificamos casos recentes nesse sentido. Já ouviram falar do desastre de Minamata? O desastre de Minamata foi no Japão. No período de 1932 a 1968, uma corporação, uma empresa chamada Chiso Corporation, derramava metilmercúrio na Baía de Minamata, ou outras formas de mercúrio que foram convertidas em metilmercúrio, ou outra substância cujo componente tóxico era o mercúrio. No total, mais de 900 pessoas morreram com dores severas devido ao envenenamento. Em 2001, uma pesquisa indicou que cerca de 2 milhões de indivíduos podem ter sido afetados por comer peixe contaminado ou por comer outros animais, crustáceos, entre outros. No mesmo período, foi reconhecido que 2.955 pessoas sofreram da doença de Minamata. Destas, 2.265 viveram na costa do mar de Yatsushiro. Foi um problema gravíssimo que aconteceu, tanto que existe a Convenção de Minamata, que versa sobre diminuição do mercúrio, procedimentos para a saúde das pessoas, para que as pessoas estejam livres do mercúrio, para que não sejam contaminadas por mercúrio. Após várias batalhas judiciais, a Chiso Corporation foi obrigada a indenizar suas vítimas, mas os efeitos da contaminação ainda afetam a população daquela região e, porventura, de regiões do entorno. Então, se vocês tiverem interesse, procurem sobre o desastre de Minamata. Foi um marco muito relevante nesse sentido, na manipulação do mercúrio, no desastre mesmo, no descarte de resíduos contendo mercúrio. E este aqui, alguém sabe o que é? Vendo esta foto, sabe de onde é esta foto? E qual o segmento envolvido? Por quê? O que tem a ver com mercúrio isso? Esta foto é de Serra Pelada em 1982. Houve expedições em busca do ouro nesta época. E isso provocou efeitos muito devastadores na perspectiva ambiental e na questão da saúde das pessoas. Por quê? O que tem a ver o garimpo com o ouro? Por que tem a ver o garimpo com o ouro? Nós verificaremos aqui de uma maneira muito superficial, mas vamos tentar explicar. Utiliza-se o mercúrio no garimpo porque o mercúrio forma uma amálgama com o ouro. Vamos falar assim, que ele captura o ouro do ambiente, estabelecendo-se uma amálgama com o ouro, mercúrio, ouro. Forma-se o amálgama e o garimpeiro quer o ouro, ele não quer o mercúrio. O que ele faz? Utiliza o maçarico ou outro tipo de aquecimento para que o mercúrio se evapore, ficando apenas o ouro no recipiente. Só que o mercúrio é evaporado e a pessoa acaba aspirando o mercúrio, provocando efeitos severos na saúde da pessoa. Logo, ela faz esse procedimento, o mercúrio vai embora, fica o ouro, mas parte desse mercúrio que foi embora é absorvido pelo organismo da pessoa e de outras pessoas que estão próximas, sem contar os efeitos do mercúrio que é depositado nos rios, no solo e efeitos ambientais diversos. Esse é o potencial de devastação do mercúrio. Só para nós citarmos aqui um segmento que se serve do mercúrio de uma maneira muito precária, muito rudimentar, muito rudimentar. É um efeito muito grave.
E, na minha percepção, precisaria ler estudos sobre isso, eu entendo que ainda há essa prática no Brasil, ainda há. Nos serviços de saúde, o mercúrio é usado não só para termômetros, esfigmomanômetros, ele é usado em outros locais, ele pode estar presente em vacinas também, em fixadores, equipamentos e outros produtos no laboratório. Não está só no termômetro e no esfigmomanômetro, nem na lâmpada também. Ele pode estar em outros utensílios. Na vacina, por exemplo, nós temos esse timerosal. Ele é um conservante para impedir o crescimento de bactérias e fungos durante o armazenamento da vacina. As vacinas que contêm o timerosal são indicadas contra difteria, tétano, pertussis e em algumas vacinas para influenza e hepatite B. Ocorre o seguinte, uma vacina é uma substância infectante, só para nós nos situarmos. Ocorre o seguinte, houve estudos que deram indícios de que esse timerosal tem um potencial tóxico aos rins. Isso saiu, por exemplo, no jornal da USP. Vou ler aqui rapidamente. Timerosal, substância que contém mercúrio e é utilizada como conservante em vacinas, é tóxico aos rins e tem meia-vida de mais de 45 dias no organismo animal. Meia-vida, tempo necessário para que metade dessa quantidade seja eliminada pelo organismo do animal. Isso é um problema, precisa ser mais estudado, mais discutido, para fins de substituição desse conservante. Quanto aos termômetros, vamos ver aqui. Anvisa proíbe termômetros e esfigmomanômetros com mercúrio e limita amálgamas às cápsulas pré-dosadas, no âmbito dos serviços de saúde. Então, se no campus onde vocês trabalham tem algum curso de serviço de saúde, tem algum programa de pós-graduação na área de serviços de saúde, tem atendimento à saúde animal, tem, por exemplo, um biotério, nós podemos interpretar que o estabelecimento como um todo é considerado serviço de saúde. Consequentemente, ele pode ser enquadrado nesta determinação da Anvisa, na qual é proibido o uso de termômetros e esfigmomanômetros contendo mercúrio em território nacional, assim como os amálgamas dentários são proibidos, aqueles que não sejam preparados por meio de cápsulas pré-dosadas. Fica esse importante registro aqui. Lâmpadas fluorescentes. Vamos ver aqui o cenário que nós temos. Lâmpada fluorescente é um resíduo perigoso. Por quê? Principalmente porque a lâmpada fluorescente contém qual componente? Alvo desta explanação. Contém mercúrio. Mercúrio é tóxico, precisa ser gerenciado de maneira ambientalmente adequada. Nós não podemos descartar as lâmpadas fluorescentes no, entre aspas, lixo comum, o lixo da nossa residência. Lixo, entre aspas, eu não gosto muito da palavra lixo, tecnicamente falando. Mas na coleta seletiva, por exemplo, convencional, em hipótese alguma, nós podemos fazer isso. Nós podemos descartar a lâmpada fluorescente em um recipiente que vai ser destinado à coleta seletiva convencional. Isso não pode ser feito, porque a lâmpada fluorescente representa um resíduo perigoso, perigoso. Aqui é um recorte de lâmpadas contendo mercúrio, bem como sua característica, sua potência, sua quantidade média de mercúrio e a variação das médias de mercúrio por potência. Mas o que acontece, pessoal? Um fator importante é o seguinte: a pessoa fala assim, não, mas uma lâmpada de vapor de mercúrio tem 0,032 gramas de mercúrio só. De vapor metálico tem 0,045 grama
grama no caso, não gramas. Pensemos, quantas lâmpadas são geradas em território nacional? Nas residências, nas instituições. Se nós somarmos todo o descarte irregular, indevido desses materiais, nós teremos uma quantidade representativa de mercúrio, concordam? É o efeito sistêmico deletério. Se nós somarmos tudo, nós teremos o todo complexo, preocupante. Nós teremos um quadro que exige intervenções drásticas para melhorias. O que foi isso? Quem se lembra desta discussão? Vamos contextualizar. Lá para 1999, 2000, nós tivemos crises energéticas no Brasil. Alguém se lembra disso? Quem se lembra disso? Apagão? Alguém se lembra? Racionamento? Nós tivemos crises energéticas severas nos tempos não tão bons assim, vamos falar, para falar o mínimo. E daí nós tivemos apagões e se estimulou a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, certo? Nestes tempos que eu não gosto muito de recordar. E estimulou-se essa substituição. Por quê? Porque a lâmpada fluorescente é economicamente mais viável em termos de gasto energético. Ela é muito mais eficiente nesse sentido, e sem dúvida alguma, a lâmpada incandescente gera muito calor, inclusive, ela não é eficiente. Contudo, dentro desse contexto, governos, concessionárias e agências publicitárias incentivaram cidadãs e cidadãos a usar lâmpadas fluorescentes. De certa forma, foi bom, porque propiciou a economia de energia. De certa forma, foi bom. Só que, assim, a economia de energia não é só do cidadão. Outros segmentos que não são residenciais consomem muito mais energia do que as residências. Isso não foi falado, mas tudo bem. O que acontece? O consumo das lâmpadas fluorescentes não acompanhou os procedimentos adequados para gerenciamento dos resíduos das lâmpadas fluorescentes. Não acompanhou. Nós começamos a comprar lâmpadas fluorescentes, começamos a usá-las, começamos a descartá-las sem os devidos procedimentos, sem as devidas ações, sem a infraestrutura necessária para o gerenciamento ambientalmente adequado de tais resíduos dessas lâmpadas. Não havia infraestrutura, não havia qualquer planejamento para isso. Isso provocou um efeito muito grave. Aqui eu trago um artigo técnico para nós verificarmos um pouco dessa questão. Estudo sobre reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Aproximadamente 206 milhões de lâmpadas são produzidas no Brasil por ano. É de 2014 o estudo, mas a referência pode ser de outros anos, a referência para informar essa quantidade. E desses 100 milhões de resíduos de lâmpadas fluorescentes, unidades de lâmpadas fluorescentes, somente 6% delas são, na época, eram recicladas ou descartadas em locais apropriados. O que vocês acham disso? Se nós pegarmos esta informação, colocarmos no ambiente em que há muitos lixões no Brasil, naquela época ainda mais do que hoje, lixões, vemos um problema gravíssimo de saúde pública, gravíssimo. Um grande problema de disposição de resíduos de mercúrio no ambiente.
de contaminação das pessoas, do solo, da água, do ar, de outros animais, de outras formas de vida, flora, micro-organismos, dentre outras características, dentre outros efeitos graves. Aqui é só para citar, porque nós já falamos sobre isso. A logística reversa é obrigatória para lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio e de luz mista, obrigatória na esfera de importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes, é obrigatória, e ela depende de acordos setoriais. Aqui eu trago um acordo setorial mais recente, que versa sobre implantação com abrangência nacional da logística reversa de lâmpadas que, após seu uso, foram descartadas por geradores, domiciliares, podendo ser estendidas aos geradores não domiciliares, mediante outros acordos, outras determinações, outros dispositivos. Não serão objetos do acordo lâmpadas de LED, incandescentes e halógenas, bem como embalagens vazias. A embalagem vazia pode ser resíduo reciclável, depende do caso. Aquela embalagem de acolchoamento da lâmpada, caso não entre em contato com a lâmpada quebrada, é um resíduo comum, que pode ser reciclado. Portanto, é um resíduo reciclável. A logística reversa, então, funciona da seguinte forma: importador ou fabricante entrega a lâmpada ao comerciante, que a vende ao consumidor. Este, por sua vez, utiliza a lâmpada e deve descartá-la em pontos de entrega que são raríssimos no Brasil, são escassos, muito difícil de encontrar. Isso em tese. Em seguida, ocorre a triagem e consolidação das lâmpadas, as quais seguem para a indústria da reciclagem. A lâmpada é submetida a um processo de tratamento, de reprocessamento. Os rejeitos são encaminhados para aterro classe 1, e os materiais da lâmpada podem ser reaproveitados para que sejam reinseridos na cadeia produtiva. Quais são os materiais de uma lâmpada fluorescente? Basicamente, nós temos 4. Nós temos o alumínio nas extremidades, o pó fosfórico, nós temos o mercúrio e o vidro. Daí depende da indústria, do processo produtivo, a recuperação de cada item. Exemplos de tecnologia de reciclagem da lâmpada. Trituração com tratamento químico tem 2 fases principais. Esmaga-se a lâmpada e retém-se o mercúrio. Lava-se o vidro, separando-o do pó fosfórico. Mercúrio é tratado quimicamente. Ocorre a separação do metal. O tratamento térmico tem 2 fases principais: esmagamento da lâmpada e destilação do mercúrio. Esse tratamento propicia a recuperação do mercúrio por meio do aquecimento da fração, contendo pó fosfórico. Então, nós podemos recuperar o mercúrio reinserindo na cadeia produtiva. Isso é importantíssimo, importantíssimo, porque o mercúrio, em termos de jazida, é muito escasso no planeta. E ele é usado para construção, fabricação de equipamentos e diversos materiais. O transporte de lâmpadas fluorescentes obedece aos critérios de transporte de produtos perigosos. Nós já vimos todo o arcabouço que norteia esse sistema, vimos com detalhes. Aqui nós temos uma simbologia que não é tão consolidada, a classificação não é tão consolidada, muitos usam o tóxico, cadê aqui? Tóxico, este aqui. Outros usam perigoso diverso. Aqui eu coloquei o perigoso diverso, substância que apresenta risco ao meio ambiente, sólida, não especificada, para este quadrilátero. Alguns utilizam outros pictogramas. Aqui é um exemplo de coleta de resíduos contendo mercúrio, no campus São Paulo, da Unifesp. Nós fizemos um levantamento, solicitamos a todos os laboratórios que nos informassem
se tinham resíduos contendo mercúrio, e os laboratórios que deram essa informação foram contemplados no procedimento de coleta. Tivemos 1 litro de mercúrio no âmbito do campus. Pode parecer pouco, mas imaginem 1 litro de mercúrio. É muita coisa. É muita coisa, 1 litro de mercúrio. Para juntar isso é tempo e eu entendo que seja uma quantidade significativa. Termômetros contendo mercúrio e mais de 8.000 lâmpadas fluorescentes. Muita coisa. O tratamento de tais resíduos foi efetuado por meio de descontaminação e reciclagem ou encapsulamento. O encapsulamento é o revestimento dos resíduos em uma camada de resina impermeável e de baixíssimo índice de lixiviação. Vai ser encaminhado para aterro depois desse resíduo sólido. Aqui são algumas fotos dos recipientes que precisaram ser acolchoados, porque muitos resíduos líquidos aqui de mercúrio foram colocados em frascos de vidro e não era garantido que o frasco iria aguentar, porque o mercúrio é bastante denso, de modo que colocamos em embalagens secundárias. Foi uma licitação isso, foi uma grande coleta para retirar passivos ambientais, principalmente passivos ambientais que continham mercúrio. Termômetros, muitos termômetros. Aqui é um depósito de lâmpadas. Não era o único depósito, para vocês verificarem a situação. Aqui não era o único depósito. E este é o depósito sem as lâmpadas. Vejam que havia muitas lâmpadas. Aqui é o procedimento de coleta, foi um caminhão, então. Esta foi a simbologia do caminhão. Vejam que é um imóvel pequeno, do lado tinha uma casa, eu acho. Esta foi a simbologia. Utilizaram esta para mercúrio, composto líquido. Imagino porque havia outros tipos de resíduos contendo mercúrio, não só lâmpadas. Alguns procedimentos para produção mais limpa, livre de mercúrio. Vamos pegar aqui dois casos. Vamos ver aqui. Amálgamas dentários. Coletar os resíduos em recipiente dotado de boca larga e de material inquebrável. Deixar lâmina de água sobre o resíduo. Manter o recipiente hermeticamente fechado em local de baixa temperatura, isento de luz solar direta. Então, nós temos que agir na fonte antes desses procedimentos para tentar não gerar. Sais, segregação na fonte, acondicionamento, armazenamento e disposição. São procedimentos mais resumidos. Relembrando que mercúrio líquido deve ser acondicionado em recipiente sob selo d'água, falamos sobre isso, mas no contexto do mercúrio é isso, mercúrio líquido. Aqui nós temos solução contendo sal de mercúrio. Como fazer? Ajustar o pH da solução para acima de 10. Deixar a solução básica, portanto. Deixar repousar por 12 horas para garantir a precipitação completa do hidróxido de mercúrio. Filtrar, verificar se a precipitação foi completa, adicionando solução 20% de sulfeto de sódio ou cálcio ao líquido sobrenadante. É para ratificar mesmo que foi, entre aspas, retirado da solução todo o mercúrio. Recolher o precipitado em embalagem especial, recipiente de plástico rígido, armazenar o mercúrio precipitado com hidróxido ou como sulfeto, como hidróxido e como sulfeto em diferentes recipientes, para facilitar o processo de recuperação, caso seja viável a recuperação. Muitas vezes não é. A fase aquosa deve ser tratada para a retirada do excesso de sulfeto. O líquido sobrenadante deve ser tratado. Nós devemos verificar com segurança sua composição para gerenciamento correto do resíduo. Não significa que o líquido sobrenadante não será perigoso. Poderá ser, sim. Deverá ser, por causa do sulfeto. Derramamento de mercúrio. O que nós devemos fazer?
quebra de coluna de mercúrio ou de termômetros ou mesmo esfigmomanômetros. Cessar as atividades imediatamente e manter a área restrita até todo o mercúrio ser limpo. Limpo por quem? Por pessoas capacitadas e paramentadas. Conter o derramamento. Não espalhar gotas de mercúrio, ou seja, não varrer o local. Por exemplo, observar se há mercúrio preso em rejuntes ou cantos. Cobrir as gotas com pó de zinco ou com enxofre em pó, como medida temporária. Fazer a cobertura do perímetro do derramamento para o centro. Não caminhar, obviamente, sobre a área. Atenção especial deve ser dada à limpeza de cantos, rejuntes, rachaduras e encanamentos. Impedir que o mercúrio extravase para a tubulação, para a rede de esgoto, porque ele vai contaminá-la. Tecido impregnado com enxofre pode ser utilizado na limpeza final. Resíduos de mercúrio, incluindo termômetros quebrados, não podem ser descartados no lixo comum. Nós já vimos isso. Na rede de esgoto, nem podem ser enviados para a incineração. A incineração não inativa o resíduo de mercúrio. Resíduos de mercúrio e todos os resíduos contaminados por este metal devem ser rotulados e encaminhados para recuperação ou para um aterro de rejeitos perigosos, classe 1. E finalizando essa parte, após essas etapas, proceder à descontaminação imediata do piso, realizando a limpeza com hipoclorito de sódio ou produto similar. Após tais procedimentos, abrir as portas e janelas e ventilar o local por pelo menos 24 horas. Lembremos-nos de que todos os materiais contaminados por mercúrio são considerados resíduos perigosos. Isso é muito importante. Aqui nós temos uma produção mais limpa. Fisicamente, as pessoas podem não aparentar a doença proveniente de contaminação por mercúrio, mas tem muitos problemas de saúde por causa do metal. Existem termômetros digitais que podem ser usados, termômetros a laser, são resistentes e fáceis de se manusear, além de serem de fácil leitura. Os aparelhos de pressão com coluna de mercúrio devem ser substituídos por outros sem mercúrio. O link que vocês podem observar aqui embaixo é de uma cartilha muito interessante, Saúde Livre de Mercúrio. E é bem ilustrativo, é muito legal, assim, eu recomendo que vocês acessem, que vocês divulguem. Produção mais limpa. Identificar os dispositivos e insumos que contêm mercúrio. Diagnóstico, inventário. Educar e sensibilizar trabalhadores e estudantes. Colocar em prática uma política de compras livre de mercúrio. Tudo isso tem a ver com os procedimentos de redução que nós estudamos. Estabelecer metas de redução de mercúrio. O esfigmomanômetro aneroide não tem fluido, é desprovido de fluidos. Então, nós podemos utilizá-lo em detrimento do esfigmomanômetro contendo mercúrio. Substituição do amálgama dentário por resinas, uso de lâmpadas de LED. LED é o quê? É diodo emissor de luz, em detrimento das lâmpadas contendo o quê? Mercúrio. Ainda hoje as lâmpadas de LED são caras, não tanto como alguns poucos anos atrás, mas a tendência é que nós substituamos as lâmpadas que contêm mercúrio por lâmpadas de LED ou de outra tecnologia. Isso é muito importante, muito importante. As lâmpadas de LED, inclusive, têm uma vida maior do que a lâmpada de mercúrio. E sem comparar com a lâmpada incandescente. Estas são as referências utilizadas para a elaboração desta apresentação.